Repita comigo assim: o caminho do extraordinário. Só os homens? E os homens não lancharam hoje. As mulheres? Caminho do extraordinário. O que é o extraordinário? É aquilo que supera o ordinário. Se nós traçarmos uma linha imaginária aqui na altura desse púlpito e declararmos que tudo aquilo que está nessa linha é ordinário, é comum, é medíocre, é mediano, e que a nossa vida ela está aqui num gráfico que vem e sobe, sobe e desce e atinge simplesmente o nível do ordinário, nós nunca vamos experimentar uma vida extraordinária. Porque o que é uma vida extraordinária? É uma vida que rompe, diz assim, rompe com o limite do ordinário. O ordinário é o comum, mas o que Deus quer é que você rompa com os limites do ordinário na sua vida. Isso acontece quando? Acontece geralmente no tempo da crise, no tempo da dificuldade, no tempo do problema. Essas são as oportunidades que Deus nos dá para nós crescermos em fé e rompermos com os limites que são estabelecidos por nós mesmos, pela comunidade onde nós vivemos, pela situação em que nós estamos enfrentando. Nós somos limitados por isso a igreja é uma comunidade de fé. E é muito complicado quando alguém vem procurar um pastor, procurar alguém da igreja para pedir um conselho, na expectativa de uma oração, e ouve assim: vai procurar o advogado, vai procurar o médico, vai procurar o psicólogo, vai procurar o engenheiro, vai procurar. Sabe, quando alguém procura a igreja, quando alguém procura você, quando alguém procura a mim, não vem atrás de nós para receber conselhos naturais. Porque lá fora tem muito mais gente capacitada, muito mais capacitada do que qualquer um de nós, para dar conselhos naturais. Nós estamos aqui para romper. Para quê? Romper. O nosso desafio é romper com o ordinário, é romper com o natural, é atingir o sobrenatural. Esse indivíduo vem com uma doença, você não vai dizer para ele: procura o médico. E se ele já sabe o caminho, você vai orar e vai declarar a cura em nome do Senhor Jesus. Se ele vem com dificuldades financeiras, você não vai dizer: procura o banco. Você vai orar por ele, vai decretar sobre a vida dele a provisão, a prosperidade de Deus, vai ensinar princípio para ele. Você não vai mandar ele procurar a vara de família do município, mas você vai orar, vai ministrar, vai abrir uma casa de paz e vai declarar a paz do Senhor Jesus sobre a vida daquela família. Quem está me entendendo diz amém. Isso é ser extraordinário. Isso é sair do padrão normal. E o que se espera de cada um de nós é que nós saiamos do normal, saiamos do ordinário, saiamos do natural e rompamos definitivamente com essa vida e com essa mediocridade que tanto tem nos prejudicado e tem nos segurado. Nesses dias que eu passei lá de quarentena, e quando eu consegui fazer o exame, já tinha dado negativo. Eu não sei se deu positivo, se deu negativo. O fato é que eu estou aqui bem, com o exame negativo, vacinado, e sei lá o que aconteceu. Não importa. Importa que o Senhor nos sustenta, nos abençoa e nos impulsiona para novas vitórias e para novas conquistas. E a gente rompe o natural. Hoje eu fui em casa, abri minha gaveta, e eu tinha um dinheiro que eu estava juntando lá para realizar umas coisas, para fazer umas coisas, e o Espírito Santo falou comigo: você está curado? Eu falei: estou curado. Nem sei se estive doente, mas estou curado. E aí, o que você vai fazer? Eu sei: eu vou para a igreja, porque eu estou feliz, eu vou cultuar. Só isso? Não está faltando nada? Aí eu pensei: está faltando alguma coisa. Como é que eu vou chegar diante do Senhor, depois de passar por um vale, e não vou levar uma oferta de gratidão? Porque quando eu digo muito obrigado, eu sou simplesmente natural, ordinário. Mas quando eu recolho uma oferta, faço um sacrifício e devolvo para Deus em gratidão por aquilo que Ele fez, eu estou rompendo. Estou fazendo o quê? Rompendo com o natural, rompendo com o ordinário. Eu estou me transformando em alguém extraordinário. Porque quem dá a vida é Ele. Quem dá a saúde é Ele. Quem sustenta a minha família é Ele. A Ele todas as coisas. Quem garante que eu vou receber no final do mês é Ele. Mas não é o seu trabalho. As coisas aí, eu dou um exemplo aqui. O meu respeito. Quem me sustenta é o Senhor. E a gente precisa romper com esse natural. É ter fé. Por isso se fala tanto de dinheiro aqui, porque eu quero ver uma igreja que não tem nem pobres e nem doentes. Mas esse romper com o natural não vai resolver indo no banco fazendo negócio, não vai resolver
resolver procurando o médico, fazendo check-up, tomando remédio. Vai resolver quando você rompe com a sua linha do ordinário e entra no campo espiritual do extraordinário. E hoje eu quero mostrar e quero compartilhar um caminho com você. E assim, essa palavra, esse texto, Deus falou comigo muito durante esses dias que eu tive que ficar em casa de quarentena. Isaías capítulo 53, nós vamos ler o versículo 1. Isaías 53, 1. Para situá-lo melhor, e eu estou falando aqui para crente, diz amém. Se tem alguém aqui que ainda não é crente, é por enquanto. Daqui a pouco nós vamos resolver esse problema e ele não será mais um problema na sua vida. Mas o capítulo 53 de Isaías, ele é um capítulo totalmente messiânico. Fala da obra do Messias sofredor, do renovo, da raiz de uma terra seca, de alguém que ninguém havia nele beleza, formosura, aparência. Mas ali no capítulo 53 diz que ele veio para sofrer as nossas dores, para levar as nossas enfermidades, para trazer cura para o nosso corpo, para trazer paz para a nossa alma e para trazer salvação ao nosso espírito. Tudo que você, a Bíblia, se eu tivesse o capítulo 53 de Isaías, já seria suficiente. Tudo que você precisa de Deus está nesse capítulo. Salvação está ali, cura está ali, saúde está ali, provisão está ali, paz está ali, tudo está ali. Mas olha como começa o capítulo 53. Eu só vou falar do versículo 1. Não vou nem falar sobre os outros. Só no capítulo, no versículo 1. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Isso é uma, diga, pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Repete a pergunta comigo. Novamente. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa é uma pergunta que merece uma resposta. E o versículo 1 ele continua dizendo assim: a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma outra pergunta. Vamos repetir a outra pergunta? A quem se manifestou o braço do Senhor? Hoje eu vou dar aula, eu vou ensinar. São duas perguntas que nós precisamos responder para poder entrar no nível do extraordinário. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem entende? Diz amém. Essas duas questões precisam ser respondidas, precisam de resposta. E eu quero começar falando da segunda. A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? O que é braço? O que significa isso? O que representa isso? Eu não consigo entender. Hoje você vai entender. A Bíblia explica a Bíblia. Quem é o braço do Senhor? Se você voltar a Bíblia de papel e voltar um pouquinho, uma folha atrás, Isaías capítulo 52, versículo 10 explica sobre isso. Isaías 52, 10 diz assim: o Senhor desnudou o seu braço, o Senhor desnudou o seu santo braço. O que o Senhor fez? Desnudou, tirou a roupa, ele expôs o seu santo braço. O Senhor expôs o seu santo braço, o mesmo braço que ele está no capítulo 53 dizendo: a quem se manifestará, a quem se declarará o braço do Senhor. Então o Senhor ele revela o seu braço perante os olhos de todas as nações. Houve uma revelação do poder. O braço sempre aponta para a força, para o poder, para a autoridade. Por isso lá em Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, faz o seu braço, da sua carne o braço, e afasta o seu coração do Senhor. Então o braço aponta para a força, para a atitude que o homem tem, aonde está a confiança dele. Mas não é só isso. Quando no versículo 10 de Isaías 52, ele diz que Deus desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Quando você vai para a Bíblia original no hebraico, esse texto ele diz: e todos os olhos verão de todas as nações a Yeshua. Yeshua é salvação, é a salvação do nosso Deus, o braço de Deus revelado a Jesus. Vamos repetir isso? O braço de Deus revelado a Jesus. Novamente? Então a pergunta persiste: a quem se manifestará o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? Diga: Jesus. Ali no hebraico diz Yeshua, a salvação que vem de Deus.
Essa salvação é o braço a ser manifestado, essa salvação é o poder a ser revelado, essa salvação é algo extraordinário da parte de Deus. E é tremendo como a Bíblia faz essa declaração a respeito de Jesus como sendo o braço do Senhor. Nós sabemos que todas as coisas foram criadas nessa terra, nesse mundo, através do poder da palavra. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Pela fé entendemos que pelo poder da palavra todas as coisas foram criadas. O poder da palavra é o verbo de Deus. E a Bíblia diz em João, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada existiu, nem nada existiria. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Então é o braço, é o poder de Deus que se manifesta. E se você está tendo pouca manifestação do braço do Senhor na sua vida, pouca manifestação do poder de Deus na sua vida, é porque você está vivendo uma vida demais por demais ordinária, sem deixar o seu coração exposto a algo que amplie, que amplifique a sua fé e que traga a você uma existência de maturidade, de poder e de glória na presença do Senhor. Quem está entendendo diz amém? Então quem se manifestará? O braço do Senhor. Essa resposta ela é da primeira pergunta. O braço do Senhor, diga, Jesus se manifesta a homens, a mulheres de fé. A Bíblia fala sobre isso, explica sobre isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito à pregação? Essa pessoa recebe a manifestação do poder e do braço de Jesus na vida dela. Digo, o braço está ligado à pregação. Eu creio, eu recebo, eu creio, Jesus se revela para mim. Quanto mais eu creio, mais Jesus. Quanto mais eu creio, mais poder. Quanto mais eu creio, mais graça. E essa lista é infindável, eu poderia ficar aqui a noite inteira. Por isso Isaías, o profeta, ele declara com toda a veemência, com toda a força pelo Espírito Santo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito à pregação da palavra? Quem dá crédito à declaração da palavra? A palavra criadora e geradora de vida nessa terra e nesse mundo, que muda a história, que muda a vida, que muda o coração, que salva e que restaura famílias, que faz o impossível acontecer. Aquilo que não é possível, não é de jeito nenhum possível ao mundo natural. Somente pelo poder da palavra de Deus acontece. E é dessa palavra, é desse poder que nós estamos falando. Então é declarada. A incredulidade ela é exposta. Muitas das vezes, a maioria das vezes, a incredulidade ela fica exposta. No livro de João, por exemplo, no capítulo 12, versículo 37 e 38, o texto diz assim, Jesus falando, quem falando? Quem é o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? Então vamos ver o que o braço do Senhor está falando a respeito exatamente disso. E diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, quem fez os sinais? Jesus. Não criam nele. O que o povo fazia apesar dos sinais? Não criam nele. O que Isaías pergunta? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então ali João está dizendo a respeito de Jesus: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Por quê? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Esse texto é profundo, é poderoso. João capítulo 12, depois você lê o contexto. Esse texto começa com Jesus visitando Betânia, a casa de Lázaro. E ali na casa de Lázaro é Maria, irmã de Lázaro. Enquanto Jesus estava à mesa, ela derrama um vaso de alabastro, quebra um vaso de perfume e unge Jesus com perfume muito caro. Aquilo foi uma atitude natural ou foi uma atitude sobrenatural? Aquilo foi uma atitude ordinária ou foi uma atitude extraordinária? Sabe, Deus às vezes espera que nós vençamos o ordinário, para nós podermos ver aquilo que ninguém vê, para que nós podemos experimentar aquilo que ninguém experimenta, para que nós possamos passar por algo que ninguém jamais passou. E a mulher se quebrou e ungiu Jesus. E assim, Judas e outras
pessoas ficaram criticando aquela mulher e dizendo: será possível que não podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres? Eu não sei se você é como eu, mas todas as vezes que as pessoas começam a criticar e dizer vamos dar dinheiro para o pobre, é porque no final está interessado em meter a mão no dinheiro de alguma forma em benefício próprio, como tantas bolsas e outras coisas mais que existem nesse país, que ao invés de se trabalhar a educação, de trabalhar a profissionalização, de trabalhar coisas que de fato importam, fica dando migalha e miséria, espalhando miséria através... Bom, vamos deixar a questão política para lá. E ali aquela mulher começou a ser criticada. E os religiosos, as pessoas, os crentes daquela época, eles não ficaram felizes com aquilo, porque o povo louvava a Deus e eles queriam matar Jesus. Sabe, quando nós rompemos o extraordinário, Jesus é glorificado. E não apenas Jesus, o texto diz que eles queriam matar Lázaro também. Por quê? Porque Jesus ressuscitou Lázaro. E Lázaro é um testemunho vivo de algo extraordinário. Sabe, irmão, se você está recebendo, está vivendo debaixo de luta na sua vida, no seu dia a dia, é porque algo de extraordinário vai acontecer na sua vida. Assim como Lázaro foi ressuscitado nos mortos e as pessoas queriam matar ele junto com Jesus, as pessoas te perseguem, querem te matar e querem matar o Jesus que habita dentro do teu coração, mas não aceite isso. Por quê? Porque você crê, diga eu creio. Quem creu na pregação, quem creu na nossa pregação, aqui foi manifestado o braço do Senhor, o Senhor Jesus, ele se manifesta para aqueles que creem. Se você continuar nesse texto, Jesus entra em Jerusalém, Betânia fica pertinho de Jerusalém, depois do Monte das Oliveiras. E quando Jesus vai entrar em Jerusalém, as pessoas sabiam disso, sabiam que Lázaro havia ressuscitado e começam a colocar mantos, palmas de palmeiras, folhas de palmeiras e a declarar Hosana, o que vem em nome do Senhor. E Jesus era glorificado, mas Jesus também era rejeitado. Assim como diz Isaías 53, ele era feio, não tinha formosura, esperavam dele aquilo que ele não veio para entregar, mas aquilo que ele veio para dar, as pessoas não conseguiam ver. E enquanto os judeus queriam matar Jesus, ali tinha um grupo de pessoas da Grécia, e os gregos chamaram Filipe de lado e disseram assim: nós queremos encontrar com Jesus. E Filipe foi dizer isso para um outro discípulo, para André, e juntos eles foram falar para Jesus. Diz assim: tem gregos aí que querem conhecer você. Sabe o que isso significa? Significa que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto eles estão lá jogando bomba hoje no Hamas e recebendo bomba do Hamas, não receberam Jesus, nós recebemos. Nós temos hoje a glória e a graça, porque o braço do Senhor se manifestou para nós, o braço de Deus se revelou para nós, porque nós cremos, nós somos daqueles que creem, e nós, porque cremos, nós crescemos, nós recebemos, nós abundamos em toda a graça e em toda a glória, no nome do Senhor. Quando Jesus soube disso, ele falou assim: chegou a hora. O que ele disse? Chegou a hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Por quê? Porque o tempo dos judeus passou e agora chegava o tempo dos gentios, porque os gentios começaram a procurar, sabe, aonde existe vida, aonde existe fogo de Deus, aonde existe fé, ali as pessoas vão procurar, porque ali estão os milagres, porque ali estão as curas, porque ali estão pessoas cheias do Espírito Santo, porque ali estão as pessoas cheias da graça, cheias da fé e cheias do poder de Deus. E eu estou falando para você nessa noite, você não veio aqui à toa. Deus quer ministrar essa mesma palavra no seu coração. Quem creu na nossa pregação, será que você crê nessa pregação? Você crê na palavra? Você confia nessa palavra? Pois é essa palavra que te faz prosperar, é essa palavra que te faz crescer, é essa palavra que te faz abundar, é essa palavra que cura as suas enfermidades e protege a sua saúde, é essa palavra que dá provisão para a sua vida e cuida da sua família. Quem está me entendendo diz amém. Tem algum crente para dizer amém aqui? Então é assim, é crer na pregação. E a pergunta persiste: quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Paulo fala sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: porque eu não me envergonho, eu não? Se eu chegar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola e perguntar assim: aquele crente que trabalha aí? Quem? Aquele fortinho, que tem uma tatuagem no braço,
bonitão, pelo menos a esposa acha. Alguém vai achar, né? Se a esposa acha, você está no lucro, porque lá em casa é só minha mãe. A esposa acha, mas não diz, né? Tá vendo? A mamãe dizia que era, né? Que bonitinho. Mas se eu falar procurar o crente, eu vou ligar para o seu trabalho. Aquela professora crente está aí, está aqui? Aquele polícia crente está aqui? Não tem ninguém, não. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é a loucura da pregação, irmão. É o poder de Deus. O Evangelho, repete comigo assim, o Evangelho é a manifestação do braço do Senhor. Quem é o braço do Senhor? O Evangelho é a manifestação do braço do Senhor. Então Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre, nele se revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus é de fé em fé. E como está escrito, repete comigo assim: o justo viverá da fé. O homem natural não entende isso, como disse Coríntios, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende que você é justiça de Deus, que você é justificado, que você é amado do Pai, que a bênção de Deus está sobre a sua vida, que independente daquilo que você faz, Ele já te amou, já te escolheu, Ele já te viu, Ele já te levantou, Ele já mudou o seu nome. O que Ele espera de você é simplesmente que você também não se envergonhe do Evangelho, mas que a sua fé cresça. O que precisa acontecer? Diga: minha fé precisa crescer. Quando a sua fé cresce, irmão, as opiniões naturais, elas perdem o valor para você, porque você agora é um crente fervoroso, é um crente cheio do Espírito Santo, é um crente que quando alguém dá uma opinião e a Bíblia diz outra coisa, você continua permanecendo com aquilo que a Bíblia fala, porque aquilo que Deus fala a seu respeito, isso é a verdade. A verdade não é o que os outros falam. Às vezes a verdade não é nem o que você pensa. Tem pessoas aqui, o Espírito está me mostrando, que se acham derrotadas, destruídas, porque não conseguem vencer, às vezes um vício, uma droga, um medicamento, uma doença. Mas não se veja assim. Isso é mentira de Satanás. O Senhor Jesus, através do Evangelho, Ele veio para ser o braço do Senhor, salvação para a sua vida e para a sua família. Famílias destruídas, ora, querido, isso aí é um privilégio do crente. Família restaurada, vidas restauradas, salvação, cura, saúde, provisão e prosperidade. Mas o Senhor só fala de coisa boa, é claro, porque é novidade, é boa nova. O Evangelho não é notícia ruim. O Evangelho não está aqui para dizer o quanto você não presta. O que traz aqui, o que vem aqui para dizer o quanto você não presta é a lei, é o acusador. Mas o Evangelho vem para dizer o quanto Jesus é bom por você. E o que ele quer? O que ele espera em troca? É fé. O que ele espera? Por isso Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho. E Paulo era um perseguidor do Evangelho, cruel, sanguinário, assassino, e ele dizia: não me envergonhe do Evangelho, porque eu sei, agora eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, seja aquele que está lá fora, seja aquele que está lá no mundo, seja aquele que está em outra religião. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E a diferença está onde? Na fé. Que essa palavra gere fé no seu coração, porque até o final Deus quer fazer algo extraordinário. Deus quer tirar você do nível do ordinário e quer levar você a um nível extraordinário de fé. Quem me entende diz amém. Isso é para desafiar você. Isso é para desafiar você que tem vivido a sua vida assim, na mediocridade, aquela vida não abundante que é a promessa de Deus, de acordo com os seus próprios conceitos. Mas hoje, diga assim: hoje eu vou mudar para o extraordinário. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você é extraordinário. Nós não somos extraordinários por aquilo que somos, mas nós nos tornamos extraordinários quando nós entendemos o poder de Deus que atua em cada um de nós. Então repete comigo assim: o justo, quem é o justo? Quem é o justo?
O justo viverá da fé. Esse é o Evangelho. Essa é a tônica do Evangelho. Não é por aquilo que você faz, não é pelos seus merecimentos, é pelos merecimentos de Jesus. Sabe, essa fé que precisa crescer no seu coração, ela cresce através da pregação. E a pergunta permanece a mesma: quem creu na nossa pregação? Sabe quando Isaías fez essa pergunta? Quando o Espírito Santo fez essa pergunta, eram 700 anos antes de Jesus nascer. Hoje nós já estamos em 2021, anos depois que Jesus nasceu. Então é uma pergunta que já vai fazer 3.000 anos e ela continua pertinente. Quem creu na nossa pregação? Quem crê na pregação do Evangelho? O livro de Romanos, no capítulo 10, versículos 16 e 17 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. O obedeceram aqui é crer, porque o Evangelho não é uma lista de mandamentos, mas é uma palavra que desperta a fé. Então nem todos obedeceram, ou nem todos creram no Evangelho. Por isso Isaías, olha como a pergunta permanece, por isso o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E o versículo 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Quem creu na pregação? Quando você crê na pregação, a sua fé aumenta. Quando você crê na pregação, o médico diz: você está ruim, e você diz assim, você pode dizer isso baseado na ciência, mas baseado na fé em Deus. O que a palavra diz é que o Senhor verdadeiramente levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Sabe, a pessoa pode dizer: você está falido, mas a Bíblia diz que o Senhor, o meu Deus, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, segundo as riquezas da sua glória. Porque quando você rompe o ordinário, aquilo que falam de você não passa a ser mais a verdade absoluta, mas a verdade absoluta a seu respeito é aquilo que a palavra de Deus fala. Quem creu? Quem crê? Quem crê na nossa pregação? Quem crê na nossa pregação? Quem crê na nossa pregação? Paulo diz: pois é, a pregação ela produz fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, ouvir a pregação da palavra. Quem ouve a pregação da palavra tem a sua fé aumentada, tem a sua fé potencializada, e quando chega o dia mau, não fica com medo, não fica nervoso, não fica ansioso. Eu estava ouvindo o pastor Luiz de manhã, e ele estava falando sobre a vida. Ele não usou o termo extraordinário, mas a vida abundante, usou um termo lá, e ele estava dizendo, entre muitas coisas, duas que prendem demais. Eu queria salientar aqui e usá-lo. Tem duas coisas que prendem a vida de um crente para ele não ser extraordinário. A primeira é você ficar vivendo no seu passado. Vivendo aonde? No passado. Viver no passado, quem vive no passado, vive debaixo de condenação. Porque todas as vezes que você se lembra do seu passado, você vai se lembrar dos erros que você cometeu, dos pecados que você cometeu, das coisas que você falou e não deveria ter falado, daquilo que você fez e não deveria ter feito. E o diabo, quem? Fala baixinho esse nome feio, né? Ele quer manter você aonde? No seu passado. Ele quer manter você debaixo de condenação. Ele quer manter você debaixo de culpa. Ele quer manter você debaixo de acusação. Então o passado. Sabe por que eu estou falando isso? Tem um salmo da Bíblia, não sei agora, não lembro se é o salmo 84, não sei, diz assim: esse é o dia que o Senhor fez para nós. Eu oro isso todo dia quando eu saio de casa. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Esse é o dia. O que nós temos para viver a abundância de Deus? A abundância de Deus se vive hoje. A abundância de Deus se vive quando? Hoje. Esse é o dia. Esse é o dia de Deus para você. Esse é o dia que o Senhor preparou para você. O seu passado é só história, mas hoje Deus preparou um momento de bênção para você, um momento de alegria. Ele diz assim: o choro pode durar uma noite, o seu choro pode ter durado no passado, mas a alegria sempre vem pela manhã. Hoje é dia de Deus renovar a sua vida. Hoje é dia de Deus levantar você. Você que está caído, ser levantado. O seu passado não importa mais. Aquilo que alguém falou para você não importa. Não importa aquilo que alguém disse, importa aquilo que Deus está dizendo para você hoje. Você é amado, você é querido, você é justiça de Deus. Uma coisa. A outra coisa é o futuro. Ah, pastor, eu estou livre do meu passado, glória a Deus. Não importa. De vez em quando alguém vem pedir conselho, vem fazer confissão. Acha que eu sou padre.
E vem, porque a confissão é até bíblica, né? E ela assim, ela tira culpa, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. E alguém vai dizer assim: pastor, eu não consigo receber a bênção de Deus porque eu fiz muita coisa errada. Deixa eu dizer para você o que eu fiz de errado. Não diz não. Eu não preciso saber. Porque o que a palavra diz a seu respeito é que do seu passado ele não se lembra mais. Então nem você deve se lembrar. Esquece isso. Deus já colocou no vale do esquecimento. E às vezes a gente fica pegado ao passado, né? Casamentos nunca são restaurados quando a gente fica olhando para trás. Casamentos são restaurados quando a gente aproveita e vive bem. Quando? Hoje. Hoje. Quando? Hoje. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Receba umas mãos assim. Aproveita hoje. Se é que você me entende, aproveita hoje. Mas é ontem, deixa ontem para lá. Aproveita hoje. Hoje é o dia. E às vezes as pessoas ficam preocupadas com o futuro. Quando você fica preocupado com o passado, você acaba entrando em condenação. Mas quando você fica olhando para o futuro, sabe o que vem na sua vida? Ansiedade. Porque você não sabe se vai conseguir, você não sabe se vai vencer, você não sabe se vai pagar aquela conta, você não sabe o dia de amanhã, e você começa a ficar ansioso, e o diabo ele prende você tanto no seu passado, quando amarra você no seu futuro, quando você fica olhando para ele sem fé. Creia que a provisão de Deus vem todos os dias, como era o maná no deserto. Todo dia tinha uma porção, basta a cada dia o seu mal. Deus cuida de você dia a dia. Viva hoje, viva o dia de hoje, viva as experiências de hoje, viva a glória de Deus hoje. E amanhã Deus proverá para si o amanhã. Ele vai cuidar de você, homem de pequena fé. Diz: eu creio. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A minha fé ela não é manifestada em você ouvir outras coisas. A fé só se manifesta quando você ouve a pregação da palavra de Deus. Calma, está vivo, fica quietinho aí. E às vezes a gente é crente há muito tempo. É muito comum a gente ouvir isso no meio de pastor. Então você vai pregar num congresso, vai pregar num lugar que tem muito pastor. A primeira coisa que as pessoas, os pastores dizem: eu já vi esse texto muitas vezes, eu já preguei nele, já sei tudo isso. João 3,16, já conheço de cor, salteado, porque Deus amou muito. Salmo 23, conheço muito. E sabe, conhecimento não é fé. Vamos repetir isso? Conhecimento não é fé. Conhecimento é conhecimento. É você conhecer uma palavra, conhecer um texto. É igual aprender. Quando é que você considera que alguém aprendeu português, matemática, ciência, geografia? Quando coloca em prática. Quando coloca em prática, aprende. Enquanto não coloca em prática, só tem conhecimento. E André, tem gente que tem um monte de conhecimento de regra de trânsito, mas não sabe dirigir. Não viveu. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Quem recebeu a boa nova? O que é boa nova? Pregação do Evangelho. Evangelhos são boas novas. Então a Bíblia diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, diga nada lhes aproveitou. Por quê? Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra pregada sem fé misturada, ela não serve de nada. É só conhecimento. É só conhecimento. Quando você está passando no dia mal e vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Continua faltando. Porque é só conhecimento da palavra, mas ela não gerou fé no seu coração.
Mas no crente, quando ele diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a provisão de Deus vem sobre a vida daquela pessoa. Às vezes você não está recebendo a provisão completa de Deus, é porque você tem ouvido domingo a domingo, semana a semana a pregação da palavra, mas ela não está misturada com fé, ela está misturada com sementes naturais. O seu coração não é terra boa. Mas apóstolo, eu sou crente há muito tempo. Esse é o tipo mais perigoso de pessoas que não conseguem desenvolver fé, porque é crente há muito tempo, se acostuma com as coisas da igreja e não consegue viver a plenitude da palavra, não consegue nunca ser extraordinário. Eu quero desafiar você hoje, ao ouvir essa pregação, ouvir essa palavra, lá de Isaías 53, quem deu crédito que você possa ser a pessoa que diz assim: eu sou essa pessoa. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Isso dá crédito à pregação. É no dia ruim você saber que Jesus está contigo. É no dia bom você glorificar a vida dele. É você romper com o natural. É você romper com o ordinário. Quando está tudo bem é uma bênção, mas quando está tudo ruim, aí você precisa demonstrar a fé que você tem no Senhor. Como aquele barco, quando a tempestade veio, os discípulos usaram todo o conhecimento natural que eles tinham. Todo o conhecimento natural que eles tinham para tirar a água de dentro do barco. Não adiantou nada. Sabe, a tempestade ela é mais forte do que a sua capacidade de lidar com ela. Por isso, quando vem a tempestade, é a hora de você confiar em Deus. E a confiança em Deus ela vem através da pregação da palavra. E então, Hebreus voltou a estar dizendo: a palavra foi pregada por eles, dos hebreus, por judeus, assim como a nós. Só que para ele não teve proveito nenhum, porque ela não estava misturada com fé. Você pode ouvir essa palavra dia após dia, noite após noite, semana após semana, mas se ela não estiver misturada com fé, ela não vai fazer efeito na sua vida. Mas se você receber, entra no seu coração, e o seu coração como terra boa, receber essa palavra como semente, ela vai frutificar. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu dei. E como é que eu sei que esse crédito foi dado? Porque para você, Jesus vai se manifestar como o poderoso braço do Senhor. Quem quer conhecer Jesus como a força de Deus? Quem quer conhecer o Senhor Jesus como o braço do Senhor? Como aquele que salva, como aquele que cura, como aquele que restaura, como aquele que traz alegria, como aquele que nos faz sonhar de novo, como aquele que não nos acusa, ao contrário, ele nos perdoa. Essa é a nossa posição em Cristo, acima das turbulências da vida, acima das dificuldades da vida, acima das crises da vida. Isso é reinar. Deus te chamou para reinar sobre o seu vício, reinar sobre o pecado, reinar sobre a dificuldade, reinar sobre a crise, viver o extraordinário. Deus não te chamou para ser medíocre, Deus não te chamou para ser comum, Deus te chamou para ser aquilo que Ele é. E a Bíblia diz que assim como Jesus é, eu sou também nessa terra. A Bíblia diz que sem mim, Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Mas significa que a verdade filosófica colocada aí no antônimo, no contrário, é com Ele tudo nós podemos fazer. Se sem Ele não podemos nada, com Ele podemos tudo. Se com Ele podemos tudo, Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida hoje. Agora que essa palavra que gera fé possa ser misturada com a sua fé, e a sua fé possa crescer, e essa questão, essa situação, esse problema, essa crise, que ela possa ter a resposta de Deus ainda hoje, em nome de Jesus. Diga: eu creio, e aqueles que creem, fiquem em pé comigo agora, em nome de Jesus. Eu quero começar a orar